Você sabe como estimular a sua criança em cada fase do desenvolvimento? Então fica aqui comigo que eu vou te dar algumas dicas importantes que irão te auxiliar nesse processo. Olá, sou Lilian Fernandes, neuropsicopedagoga, e esse é o canal Falando de Comportamento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like. Hoje nós iremos iniciar uma série de vídeos onde eu irei falar sobre as fases do desenvolvimento infantil. Nós iremos começar falando sobre a primeira fase, que vai do 0 aos 12 meses de vida. O desenvolvimento infantil é um conjunto de habilidades motoras, cognitivas e emocionais que a criança adquire nos primeiros anos de vida. O olhar, o sorriso, como ela se mexe, como se firma, como ela se comunica, são extremamente importantes que a gente observe todos esses fatores para que assim a gente consiga avaliar como está o desenvolvimento da criança. Porque além de serem conquistas emocionais, precisam sim ser avaliadas. Durante o primeiro mês de vida, a gente observa o desenvolvimento da criança através dos seus reflexos instintivos, como a questão da sucção. Quando a gente coloca algum objeto na mão do bebê, ele abre e fecha a mão, como ele reage aos barulhos, né? As fontes de luz, algum objeto que passe perto da criança. E com o tempo, esses reflexos passam a ter uma intenção. A criança já começa a observar o que está ao seu redor, já mantém um maior contato visual com os adultos que a cercam, com os objetos, ela já consegue esticar a mão para pegar algum objeto. Então, deixa de ser reflexos instintivos e passam a ter uma função, passam a ter uma intenção. E essas mudanças acontecem nesse período do primeiro ano de vida da criança, que vai do 0 aos 12 meses de vida. Mas e com relação aos estímulos? Como estimular o seu bebê? O melhor estímulo para a criança é oferecer a ela um ambiente seguro, afetuoso e com liberdade para que ela possa explorar, contando sempre com o suporte de um adulto, de forma carinhosa, observadora, certo? Mas alguns adultos não sabem como brincar, como estimular essa criança, porque o bebê não responde. Vamos agora às nossas dicas de como estimular a sua criança, iniciando do primeiro mês de vida até os 12 meses? Primeiro mês de vida, você pode estimular a visão e o movimento ocular do seu bebê. Como? Colocando objetos na frente dele, numa distância de 20 a 30 centímetros, pois é a distância máxima que ele consegue enxergar nesse primeiro mês de vida. Então ele vai perceber o movimento daquele objeto na sua frente. Assim você está estimulando a visão, o movimento ocular do seu bebê. Além disso, você pode estar inserindo chocalhos suaves, músicas, conversar com o seu bebê, para que assim ele perceba o mundo ao seu redor. Além disso, você pode também alternar a forma como você segura o seu bebê, para assim estimular a questão de firmar o pescocinho do bebê. Você pode colocar ele de bruços para você, peito a peito, pode colocar ele de frente, como sentado em uma cadeirinha, certo? Então essas foram algumas dicas para o primeiro mês de vida do seu bebê. Segundo mês de vida. Além das dicas do primeiro mês de vida que você deve continuar fazendo, você pode agora colocar o seu bebê de bruço por alguns minutos, algumas vezes ao dia, pois isso irá ajudar a fortalecer os músculos do pescoço, dos bracinhos. O adulto ele pode colocar também brinquedos coloridos ao lado do bebê, assim estimulando a lateralidade. O bebê vai tentar, vai olhar, vai colocar a mãozinha. Isso no segundo mês de vida. A gente também não pode esquecer de que
Quando o bebê chorar, sentir um incômodo, a gente desiste por um momento e depois em um outro momento a gente retorna e tenta fazer esse mesmo movimento de colocar ele de bruço, colocar alguns objetos para que ele vá percebendo o que está ao seu redor, tá ok? Então essas são as dicas para o segundo mês de vida. E no terceiro mês de vida, você pode colocar o seu bebê com a barriguinha para baixo por um período maior de tempo, mais vezes ao dia, colocar alguns brinquedinhos próximos a ele para que ele possa alcançar, oferecer nesses brinquedos, nesses objetos, texturas diferentes, como a espuma, a madeira, a borracha, o tecido, certo? Quarto mês de vida. Nessa fase, o bebê já está com o pescocinho um pouquinho mais duro, então ele tende a participar mais da brincadeira. Você pode brincar com ele de cadê? Achou? Pode fazer caretas. Nessa fase, você pode oferecer um maior número de objetos, colocar próximo dele, claro, colocando ele num lugar seguro para que ele possa rolar e tentar alcançar o objeto. Você pode brincar com ele com os dedinhos da mão, contando cada dedinho, 1, 2, 3, conversando com a criança, interagindo. Nessa fase também é interessante colocar brinquedos que a criança possa levar à boca, como mordedores, porque nessa fase ela começa a colocar tudo na boca, tudo que coloca na mãozinha dela, ela tende a levar na boca. Quinto mês de vida. Nessa fase, você pode estimular o seu bebê a sentar, porque ele já tem uma maior firmeza no tronco. Então, você pode segurar ele pelas axilas, pelo bracinho, colocar ele em cima da cama, puxar ele de maneira leve, colocar as almofadas do lado, porque ele tende a cambalear para um lado, para o outro. E assim você vai puxando ele para ele conseguir esse movimento de sentar sozinho, tá certo? E aí, além desse movimento de sentar sozinho, você também pode estimular o equilíbrio. Mas como? Você pode colocar um objeto na frente para que assim ele vá estender, projetar o seu tronco e tentar pegar aquele objeto. Aí você vai aumentando a distância para que ele consiga alcançar aquele objeto. Além disso, você pode continuar conversando com o seu bebê, narrando as ações do dia a dia, imitando os sons, os balbucios dele, como se estivesse conversando. Dessa forma, você está estimulando a comunicação do seu bebê. Além disso, tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer nessa fase, que é fazer caretas na frente do espelho. Leva o teu bebê para frente do espelho, terminou o banho, vai fazendo caretinhas com ele, vê a reação dele, vê os olhares, observa, vê se ele consegue imitar, se ele faz alguma careta como você está fazendo. Sexto mês de vida. Nessa fase do sexto mês de vida, o seu bebê já consegue sentar sozinho ou com pouco apoio. Nessa fase é legal ler para a criança, mostrando as ilustrações dos livrinhos, para que ele possa conhecer, né? Conhecer as formas, conhecer as cores, vai lendo, vai mostrando, para que ele vá ganhando esse interesse. Nessa fase também é legal brincar de esconder os brinquedos próximos da criança. Colocar algum brinquedinho escondido embaixo do travesseiro, embaixo da fralda, embaixo da toalha. Diz que escondeu e pede para ele procurar. Assim a gente vai estimulando uma série de funções cognitivas da criança, além da parte motora também. Nessa fase, nós iniciamos também a introdução de sólidos na alimentação. Então, é interessante oferecer alimentos com texturas e sabores diferentes. Sétimo mês de vida. Aos 7 meses de vida, nós podemos continuar estimulando os sentidos da criança, oferecendo diferentes sabores, diferentes texturas e oferecendo à criança a oportunidade do contato com a natureza, o que é tão importante nessa fase de conhecer o mundo, de explorar. E no que diz respeito à brincadeira, nós podemos brincar com a criança de passar um brinquedo de uma mão para outra, passar da mãozinha dela para a sua mão. Esse movimento está estimulando a coordenação motora ampla da criança. Podemos também utilizar musiquinhas que trabalhem os movimentos, como o movimento de bater palmas, de acenar, que são bem interessantes no 7º mês de vida.
8º mês de vida. E o que fazer? Deixe o seu bebê agora por mais tempo no chão, num ambiente seguro, é claro. Coloque perto dele objetos atrativos e vá distanciando esse objeto para que ele consiga se locomover até alcançar esse objeto. E quando ele conseguir, comemore junto com ele essa conquista. No 9º mês de vida já é possível fazer outras brincadeiras. Você pode brincar de passar a bola com a criança no chão, jogar para ela a bola, ver se ela consegue segurar, ou então pedir que ela jogue a bola. Você pode também já brincar com potes, com tampas, para ver se a criança já consegue rosquear. Nessa fase de exploração, a criança tem curiosidade em abrir os armários, tirar as coisas de dentro. Nessa fase também é onde a criança, algumas, nem todas engatinham, mas elas começam a engatinhar. Então, nesse processo, você pode colocar alguns obstáculos, colocar uma almofada para ver se ela consegue passar por cima. E sempre colocando algum estímulo, algum brinquedo que ela goste muito, coloca lá longe, coloca a almofada e vê se ela consegue passar por cima. Ou senta no meio do caminho, coloca as pernas, vê se ela consegue ultrapassar o obstáculo das suas pernas para chegar onde ela quer. Nesse movimento que ela vai fazer de ultrapassar esse obstáculo, ela vai estar fortalecendo a musculatura do tronco. Lembrando que muitas crianças pulam essa etapa de engatinhar. Por isso, o engatinhar não é considerado um marco do desenvolvimento infantil. 10º mês de vida. Nessa fase, os movimentos da criança passam a ser mais coordenados. E o que nós podemos fazer para estimular? Nessa fase, nós podemos entregar a colher para a criança comer com a própria mãozinha, estimulando assim esse movimento de pegar o alimento e levar até a boca com a própria mão, ganhando assim uma certa autonomia. Nessa fase dos 10 meses, nós podemos também estimular a criança com relação ao ritmo, colocar para algumas musiquinhas para que ela dance. Você pode oferecer a ela instrumentos musicais para que ela vá ganhando essa noção de ritmo. No que diz respeito ao conhecimento de novas habilidades, nós podemos oferecer nessa etapa o contato com as tintas naturais, com um giz de cera grande, para a criança começar a fazer os rabiscos. E se prepare, porque essa é uma fase de lambança. 11º mês de vida. Nessa fase, a criança começa a dar os primeiros passos. E o ideal é que a gente possa deixar ela um pouco descalça, para que ela possa ter contato com o chão, firmar direitinho o seu pé no chão. O estímulo necessário e ideal nessa fase é proporcionar a ela um ambiente seguro, livre e sem ansiedade. A criança começa a se levantar apoiando-se nos móveis, ganhando assim o seu equilíbrio. Até os 18 meses de vida é esperado que a criança já consiga andar sem o apoio. Parabéns, seu bebê completou 1 ano de vida. Aos 12 meses, pode ser que ele ainda não consiga caminhar sozinho sem apoio, mas ele já consegue se locomover para todos os lugares, em busca daquilo que ele quer, algum brinquedo, algum objeto. Nessa fase, as crianças anseiam pela comunicação, através dos balbucios, dos gestos, e nós devemos conversar com a criança, estimulando assim a questão da fala, a comunicação. No mais, continue conversando com o seu filho, proporcionando a ela um ambiente afetuoso, seguro, para que ela possa sim se desenvolver plenamente. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, para que essa informação possa alcançar assim mais pessoas. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série falando sobre como estimular a sua criança nas fases do desenvolvimento infantil. Então, até o próximo vídeo!